A síndrome do estresse do tibial medial, que você provavelmente vai conhecer como o nome de canelite. E muitas pessoas encaram isso e tem solução. E eu vou aqui abordar, enfim, todas as estratégias para que você saia dessa que eu sei que incomoda bastante. Convocações: desvirar o celular, clicar no gostei e se inscreva aqui no canal, pois os estudos apontam que inscritos do canal recebem um vídeo por dia sem nenhum tipo de efeito colateral. Também conhecida como periostite medial tibial. Temos mais um nome bonito que você pode guardar na caixinha de nomes que você não vai precisar lembrar nunca na sua vida e que eu falo aqui só para dar um pouquinho mais de credibilidade para os vídeos. Essa síndrome ela é uma inflamação, tá, dos ossos, da canela, a tíbia, mas também pode ser, e normalmente é, dos tendões e dos músculos dessa parte da canela, do tibial anterior, que você pode deixar ele durinho agora, colocando a ponta do seu pé para cima, pensando em colocar a ponta do pé lá no joelho. Aí você vai pôr a mão e vai falar assim, ó, tudo isso que ficou duro agora aqui para baixo é tibial anterior. Aí nós temos algumas subdivisões aí. Por exemplo, canelite anteromedial. Ela vai ficar na parte superior da tíbia, aqui mais próximo da patela ou do joelho. Temos também a posterolateral, que ela vai ficar um pouquinho mais para baixo. Mas essas subdivisões aqui pra gente agora não é tão importante. Nós temos que saber por que acontece isso. Porque no final das contas, quando um aluno meu vem e me pergunta sobre canelite, ele quer saber o que causa, mais ou menos como acontece, e como é que eu saio fora disso o mais rápido possível, porque está embaçado. Temos diversas coisas aqui. Então, desde fratura, calçado ruim, solo irregular, tumor, fica tranquilo, tá? Eu só estou citando. Você que é ansioso, você não vai morrer, não vai cair a perna. E normalmente o público-alvo são as pessoas que se exercitam. Mas pode acontecer também em caso de pessoas que não se exercitam. Então, elas têm um estresse nessa região, eu já vou comentar sobre isso, e isso cria, né, vamos usar aqui canelite para ficar mais fácil. Obviamente que pessoas com sobrepeso têm uma chance maior de ter esse tipo de problema. E eu já vou explicar por quê. O que acontece é o seguinte, a canelite ela é um acúmulo de metabólitos localizados, tá? Normalmente. Tá? Temos outros, como eu disse, né, tumor, traumas, etc. Mas a principal, que eu mais vejo na prática, é isso. Então quando você tem um músculo, ele tem uma coloração. Então, se ele tem uma coloração mais vermelha, quer dizer que ele tem mais capacidades aeróbicas, porque ele tem mais fibras do tipo 1. Quando você fala de um músculo mais branco, você está falando de um 2B, que ele vai ter mais capacidades anaeróbicas. E para que isso é importante? Porque quando você tem a quebra da glicose sem a presença do oxigênio, você tem uma criação de algo em resposta, que é o ácido lático. Então o ácido lático ele é criado quando nós temos uma quebra da glicose sem a presença do oxigênio, ou seja, num ambiente anaeróbico, mesmo que setorizado. Então, por exemplo, estou ali correndo na legal, só que o meu músculo ele não está tão vermelhinho assim, né? Ele não tem tantas fibras de tipo 1. Capacidade aeróbica. Então ele começa a quebrar a glicose que tem ali, que é pouca, e sem a presença do oxigênio. Aí começa a acumular ácido lático. E o ácido lático ferra a reação enzimática ali da região e gera fadiga e dor. Tá? Porque, eu vou entrar um pouquinho, mas é pouca coisa que eu vou entrar, né? Então me permita. Você tem adenosina trifosfato, que é energia, e quando você perde um fosfato, ele vira difosfato. Quando você faz a ressíntese, né, quando você transforma de novo esse ADP, adenosina difosfato, em trifosfato, você volta a ter energia e desce o pau. Só que, se você tem a presença do ácido lático, a reação enzimática fica ferrada. E aí essa ressíntese fica mais lenta, até o momento que você entra em fadiga, porque você queima todos os ATPs, eles viraram ADPs, não teve ressíntese e fadiga. Quando você está com um processo de canelite, você está com um acúmulo gigante de ácido lático naquela região, que foi criada pela quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Aí você vai me dizer o seguinte, sabe o que acontece? Se eu ficar, sei lá, uma semaninha sem fazer nada, o negócio dá uma melhorada. Eu até consigo fazer uns 2 dias de cardio, aí depois dá, mas por que isso? Se o negócio é setorizado na hora? Porque esses metabólitos que vão ficando ali, eles vão se acumulando e demoram um tempo para limpar. Então hoje ácido lático, sobrecarregou.
Às vezes ele vai levar 2, 3, 4 dias para limpar. E aí, quando você vai iniciar outra atividade, você já inicia com metabólitos. E aí, para você sentir a canelite é muito mais rápido. Então, muitas pessoas no começo não sentem nada, daqui a pouco começam a sentir. Quais são as condutas, então, para melhorar isso? Você precisa reduzir o seu peso. Mas como é que eu vou reduzir meu peso se eu não consigo fazer cardio? Não, calma. Fica tranquilo. Você vai tirar na dieta, beleza. Inclusive, dieta de baixa caloria aumenta a taxa de canelite, porque piora a recuperação, mas, né, vida que segue. Só que você vai tentar usar de exercícios que não forcem essa região. Então, nesse momento, você não vai correr. Vai fazer uma bicicletinha, vai fazer um elípticozinho. Então, quer dizer que eu não devo correr nada? Não, também não. Porque uma das formas de se melhorar a capacidade, tornar a fibra mais eficiente, é justamente atacando ela. Porque, claro, em resposta, o que o corpo vai fazer? Esse sem vergonha não conseguiu, né, suprir com o que foi demandado do mundo. Então vamos fazer mais fibra vermelha, porque senão ele vai morrer. Porque para o nosso corpo tudo é um instinto de sobrevivência. Então quando você faz isso, melhor. Você fala, como é que eu vou fazer sem conseguir fazer? É aí que tá. Você vai até o seu limite. Então vamos dizer, comecei fazendo uma corridinha bacana. Tô ali bacana na minha, 10 minutos, ferrou. Canelite. Para na hora. E termina na bicicleta e tal. No outro dia, tal, vou fazer só bicicleta para dar aquela limpada. No outro dia eu vou tentar correr de novo. Aí, e você vai vendo que, bom, agora eu corro 20 minutos. Agora eu estou correndo 30. E você não deixou de fazer cardio, você continuou se condicionando em outros exercícios que também te levam à redução de peso. E ao longo do tempo, você resolve isso de uma vez. Porque seu músculo fica forte, viril e sarado, e você fica levinho. E aí você está adaptado ao impacto da atividade física que vem vindo e está tudo resolvido. Isso quando, claro, você não entra numa acidose muito grande, localizada, que aí, vamos dizer que eu tá doendo muito, eu começo a andar aqui, já dói, não posso mais andar. Nesse caso, pessoal, esquece exercício, tá? Esquece dessa região. Nesse caso vai ficar em casa, vai tomar um anti-inflamatório, não vai fazer nada, vai deixar limpar, vai deixar consertar tudo, pode demorar até semanas para isso. Nesse período continua fazendo a dieta e aí você volta a fazer o seu exercício físico dessa maneira, cautelosa, fazendo a sua dietinha, reduzindo o peso, melhorando a capacidade e aí sim, sucessivamente. A beta-alanina não faz um efeito de tamponamento celular? O bicarbonato de sódio não faz um efeito de tamponamento celular que reduz a acidose e isso não pode melhorar essa resposta ao ácido lático? Sim, tá, pessoal? Então, beta-alanina e bicarbonato de sódio são coisas excelentes. Leandro Twin já fez vídeo sobre os dois já. Sempre lembra de procurar Leandro Twin mais tema beta-alanina, Leandro Twin mais tema bicarbonato de sódio, que você vai encontrar vídeos aqui no canal. Só que, claro, eu não estou aqui para dispensar o trabalho de ninguém. Então, dependendo, né, do caso, você pode até precisar de fisioterapia. Anti-inflamatório você não vai tomar por conta, você vai ter uma indicação médica. Então, se estiver queimando muito, estiver muito ruim e tal, vai ter que procurar um mediquinho legal, ele vai passar uma medicação, vai passar o repouso, de repente uma fisioterapia que pode ser um processo de fortalecimento, que é mais ou menos o que eu falei aqui, só que de uma maneira muito mais estratégica, muito mais pensada para você, e você vem se condicionando, e aí você volta à atividade. Só que tem uma coisa, eu falei aqui do que mais acontece. Pode acontecer de você ter uma pisada errada. Se você tem uma pisada errada, tá vendo? Você vai precisar de um ortopedista. Você não vai adiantar ficar correndo e ficar com gambiarra. Então você vai precisar consertar essa pisada. Se você tem algum problema ósseo e tal, de repente tem que fazer uma intervenção mais acentuada, de repente tem. Então por isso que eu falo, é melhor ir no médico se tá uma coisa que tá te incomodando muito. Você fala, pô, mas tá muito forte. Se tá muito forte, você não vai ir pelo vídeo do YouTube, você vai procurar um profissional para te dar uma atenção individualizada. Tanto pode precisar de cirurgia, dependendo, tá? Se for alguma coisa óssea e tal, pode precisar de cirurgia, pode demorar até, sei lá, 2 meses para recuperar. Então, novamente, eu reforço, veja direitinho. Me interessei muito, Leandrão, pela beta-alanina e pelo bicarbonato de sódio. Muito legal. Qual que você vai me indicar para assistir? Bicarbonato de sódio, tá? Porque ele é mais forte mesmo. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que ele pode te ajudar pra caramba nesse processo para se livrar dessa canelite.